primeiros 4 meses do ano, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Campo Grande registrou mais de 1.600 tipos de agressões contra mulheres na capital. E os especialistas admitem que esse número está longe da realidade enfrentada nas casas, onde a mulher é vítima de vários tipos de agressão. Denunciar é se libertar de um ciclo. Psicologicamente eu acabei, ele me arrasou, eu não era ninguém, eu me achava um lixo. Este é o sentimento de uma mulher que durante 9 anos foi agredida pelo marido. A corumbaense de 46 anos viu sua vida mudar depois de sofrer um acidente de moto com um ex-companheiro. Com dificuldades para andar, ela passou a ser agredida verbal e fisicamente pelo marido. Ao invés de ele me ajudar, ele começou a depender de mim, não eu dele, né? Porque aí eu comecei a receber. Então, aí começou a agressão. A primeira agressão deixei passar. A segunda vez já foi totalmente... foi agressivo mesmo, se não fossem os vizinhos. Mato Grosso do Sul é o 4º estado do Brasil em números de atendimentos de violência contra a mulher, de acordo com dados divulgados em junho pelo Instituto Sangari, que realiza estudos e pesquisas em todo o país. Em média, são 264 denúncias para cada 100 mil mulheres. O problema é que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, apenas 10% das agressões sofridas são levadas ao conhecimento da polícia. Esta outra mulher, que não quer se identificar, fez parte desta estatística. Foram 22 anos sofrendo com as agressões do ex-companheiro. No começo a gente vivia bem, né? A gente não brigava, ele trabalhava fora, a gente tinha uma cumplicidade, né? Companheirismo. Depois que ele começou a beber, ele começou a mentir, começou a agredir fisicamente, agredir moralmente, verbalmente, né? O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência atende hoje 36 mulheres, um número considerado baixo para a população de Corumbá, que é de 100 mil habitantes. Esta psicóloga do Centro de Referência de Corumbá diz que as mulheres demoram para buscar ajuda porque vivem em um ciclo de violência. Depois das agressões, os companheiros prometem que vão mudar. Por isso, a vítima não denuncia e, depois de algum tempo, volta a ser agredida. Começa, né, com um desentendimento entre um casal e logo desse desentendimento vai para um momento de tensão, que o relacionamento começa a ficar mais complicado, começam as discussões mesmo, e essa discussão já parte para a agressão. E nesse momento da agressão, né, quando explode, a agressão que eu digo, ela não é só a física. Isso é muito importante de ressaltar, que a violência psicológica, a moral, que é injúria, é a mais presente hoje em Corumbá. As vítimas garantem que, mesmo sendo uma decisão difícil, só a denúncia pode permitir uma nova vida, longe das agressões. Hoje a minha vida é 10, mil maravilhas. Porque hoje eu tenho tranquilidade de dormir, acordar, ter uma vida normal que eu não tinha. E aqui no estúdio a gente fala mais sobre esse assunto com o desembargador da área criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar. Bom dia, obrigada pela presença. Desembargador, é possível apontar regiões do estado onde esse tipo de violência contra a mulher tem sido mais frequente? Não, eu não tenho esse dado, não teria como te afirmar que existe uma região mais ou menos violenta. A capital, por ser a maior cidade do estado, concentrar 1/3 da população, com certeza concentra também 1/3 dessas agressões. Acaba tendo maior número de casos. Exatamente. Não diria que existe uma cidade mais violenta ou uma região mais violenta. E como fica o estado em relação ao país hoje? Esse dado talvez o governo do estado, a Coordenadoria da Mulher, tenha um comparativo, né? Eu, como atuo no judiciário, eu só posso dizer que no tocante às causas que nos chegam, realmente houve um aumento. Mas houve um aumento com certeza decorrente da maior procura das vítimas pelos seus direitos, né? Não que os crimes não existissem antes, ou que tivessem aumentado agora. Eu não acredito, não tenho essa estatística, mas acho que os crimes sempre existiram, né? A violência sempre existiu. Vocês percebem esse aumento de denúncias, mulheres que estão denunciando situações que vivenciam ao longo de muitos anos? Com certeza, isso às vezes vem aí por talvez décadas, né?
mulheres que sofrem e que, desculpa a expressão, mas talvez tenham se acostumado a esse tipo de sofrimento, né? Agora, por conta dessas campanhas, da própria lei, da mídia, que faz uma propaganda, uma divulgação maior a respeito dos órgãos governamentais, as vítimas têm procurado as delegacias da mulher, têm procurado o Ministério Público, e esses casos estão chegando à justiça, coisa que antes não acontecia. Agora, a gente sabe de uma mudança recente, a gente estava até conversando aqui sobre isso, de que a vítima não volta mais atrás na denúncia, o que acontecia com muita frequência, e às vezes, mesmo durante uma investigação, o caso era arquivado, Exatamente. né? Isso mudou a realidade também em relação a esses casos? Vai mudar, a partir de agora vai mudar. Porque até o que a lei dizia, na verdade, é que a mulher ela era titular do processo até determinado momento. Então ela era chamada em juízo e podia se arrepender, podia voltar atrás. Agora não pode mais. Agora, uma vez feita a denúncia, o processo segue até uma sentença. E muitas vezes a primeira denúncia não é mais necessariamente feita pela própria vítima, ela pode ser feita por outra pessoa que tenha um vizinho, presenciado, um parente, alguém que tenha notícia do crime, né? Óbvio que daí a vítima terá que confirmar a ocorrência. Agora, desembargador, em relação à área criminal, ao julgamento desse caso, o processo ele vai ter 2 anos para, em média, né, esse tempo para prescrever. Quer dizer, depois desse período, se passar tudo isso, não vai ser mais julgado. Isso tem acontecido hoje? Casos deixam de ser julgados por prescrição do tempo? Não. Talvez um ou outro caso que seria a exceção que só viria a confirmar a regra. A nossa justiça aqui em Mato Grosso do Sul, ela reconhecidamente é muito ágil e esses casos não chegam a prescrever, a não ser em casos excepcionais. Mas os não casos acontece. que são investigados chegam à justiça? São julgados rapidamente. Hoje eles conseguem ser julgados. São conhecidos. E existem muitos casos de reincidência aqui, da mulher que foi agredida, o caso foi julgado e ela volta a ser agredida? Existem aqueles casos, por exemplo, em que o juiz determina determinadas medidas protetivas de afastamento, por exemplo, do marido do lar, ou de não aproximação em relação à vítima, e o agressor acaba voltando, né, acaba insistindo naquele ato, e daí ele pode ser preso e pode sofrer outras consequências. Isso acontece. E a gente também já noticiou casos aqui em que mulheres tentaram medidas protetivas, não conseguiram por determinada circunstância, ou já haviam até solicitado, antes da mudança dessa lei, né, de não poder voltar atrás, e depois acabaram sendo vítimas de agressão novamente. É difícil conseguir essa medida protetiva quando a mulher é vítima de agressão, ou ela naturalmente vai acontecer? Tem casos e casos, é difícil a gente situar ou esclarecer este ou aquela ocorrência, né? Existem casos insólitos, existem casos não comprovados, existem vítimas e vítimas, né? A grande maioria com certeza sofre agressão, como foi dito aqui no vídeo, até psicológica, moral, né? E a violência física, né, propriamente dita. Agora, existem casos também que nós temos conhecimento de mulheres que acabam usando da lei como uma forma de coação, ou de coerção em relação a seus maridos ou companheiros. Então, talvez nesses casos elas não tenham conseguido a proteção judicial, mas são casos bastante pequenos. E só para a gente encerrar, onde é que está hoje a maior dificuldade em se combater essa violência, já que a gente vê que os casos continuam acontecendo? É uma questão mais difícil, é uma questão cultural, é uma questão talvez econômica, apesar de abranger qualquer classe, mas eu acho que só com o tempo, com a educação, com o trabalho, com o aprimoramento da lei, que também não é perfeita, você mesmo já levantou algumas questões de mulheres que não conseguem a tutela, né, do Estado, enfim, a melhoria, o progresso, a adaptação da lei à sociedade e também das pessoas compreenderem que não há absolutamente nenhuma necessidade desse tipo de comportamento. Ok, desembargador Carlos Eduardo Contaro, obrigada pelas informações, pela entrevista. Muito obrigado. Bom dia.